Nosso texto esse é o milagre de número 3, em João, no capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos estudando os milagres e vamos aprendendo como Jesus trabalha nas nossas vidas, como é que ele opera os milagres dele. E a gente vai entendendo, e a ideia é fortalecer a sua fé. Porque eu preciso que a minha fé seja fortalecida, como eu preciso que a fé de todos nós seja fortalecida pelas coisas do mundo, pelas necessidades que existem ao redor das nossas vidas. Vamos ler o texto bíblico, nós vamos ler 15 versículos, que é muito bom, ler a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus lhe disse a Filipe, o seu discípulo: onde compraremos o pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: Senhor, temos 200 denários, não compraria pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra que está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu-lhe graças e ao repartir entre que estavam, deu-lhes graças e o repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada lhes seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, depois deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo disso, que pretendiam proclamá-lo rei, à força retirou-se novamente sozinho para um monte. Nossa proposta dessa mensagem de hoje é: Cristo é suficiente diante das necessidades que nos ultrapassam. Ele pode usar o pouco que colocamos à disposição dele, mas o poder da provisão está nele e o maior presente que ele oferece é a vida eterna. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Pai. A tua palavra por si já fala conosco, Pai. Possamos aprender, Senhor, da tua palavra agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Tenha misericórdia de cada um que irá ouvir, Senhor. Que ela não seja, Senhor, apenas uma palavra vazia para a vida, Senhor, mas seja uma palavra que possamos pôr em prática. Pai, eu peço, Senhor, que a gente possa ter, Senhor, realmente corações férteis, mente fértil, Senhor, vontade de aprender, Senhor, coração ensinável, Senhor. E que a tua palavra, que é semente, possa, Senhor, produzir em nós, crescer, Senhor, e produzir fruto 30, 60, 100 vezes mais, Pai. E possamos ver a tua mão e o teu agir em nossas vidas, Senhor, que a tua palavra nos muda para vivermos uma fé verdadeira, Pai. Uma fé verdadeira, Senhor. Pela tua misericórdia, usa a minha vida. Amém. Glória a Deus. Aqui está a história do milagre em que Jesus alimentou cerca de 5.000 homens. João, ele é específico nesse número. Mateus acrescenta que havia mulheres e crianças, então o total era ainda maior. Mesmo que o texto não nos dê uma cifra exata, mas se contar se foram casados ou não, era mais 10.000. Se contar crianças, entende? O judeu, ele tinha muitas crianças, talvez a gente está aí numa casa dos 15 a 20 mil pessoas. Quem alimentou uma multidão no Antigo Testamento? A Bíblia diz que Deus alimentou.
E agora Deus Pai alimentou essa multidão ali no Egito e agora Jesus alimenta uma multidão. Não é apenas um milagre literal por milhares de pessoas, é também um texto com muitas lições sobre toda a suficiência de Cristo, de Jesus Cristo, para atender as vastas necessidades do mundo. O mundo tem necessidades e Deus quer usar o seu povo para suprir essas necessidades, porque nós cremos que a nossa missão é uma missão integral, onde nós pregamos o evangelho, mas nós também alimentamos os famintos. Nós abençoamos a pessoa na sua totalidade. Embora eles fossem completamente inadequados àqueles discípulos, para atender, Jesus atende pelos seus discípulos. Embora seja aquela multidão vasta, aqueles que tinham eram poucos, mas o Senhor abençoou e multiplicou para que pudesse distribuir para aquelas pessoas. Se você não sabe, Cristo usa as pessoas inadequadas, que se rendem com o que elas têm, e Ele para satisfazer as enormes necessidades aí fora. Às vezes a gente pensa, eu tenho pouco, mas Deus quer usar esse pouco. Deus quer usar e usa para abençoar as pessoas. João, ele traça um contraste, onde Jesus começa a dialogar com os seus discípulos primeiro. Entre Filipe e Filipe, Jesus fala dos 200 denários seria mais ou menos 10 mil reais hoje, e não compraria pães suficiente para cada um. Se cada um fosse receber um pedaço de pão, hoje precisaria de 5 mil pessoas ou 15 mil pessoas, precisaria de 20 mil reais. Então ele já sabia, isso aqui não dá para alimentar as pessoas. E um pão não é o suficiente para encher. Talvez ele queria alimentar com mais abundância. André é aquele que pergunta, mas o que é isso para tanta gente? E a distribuição de Jesus tantos queria. Quase todo mundo aqui muitas vezes já esteve no lugar de Filipe. Eu só tenho pouco, não dá para fazer o suficiente. Ou talvez esteja como André, que olhou para um menino com 5 pães e os peixinhos e disse, isso aqui também é muito mais pouco do que os 200 denários. Olhou para uma necessidade grande demais. E muitas vezes a gente faz isso, a gente olha para uma necessidade grande e acreditamos que não vai acontecer nada. Às vezes a gente olha para um filho ser afastado de Deus, uma conta que não fecha, uma igreja pequena numa cidade enorme, um casamento que precisa de mais do que você tem para dar. E fez a mesma coisa, muitas vezes a gente faz a mesma coisa que os discípulos. Colocou o tamanho do problema de um lado, os recursos disponíveis do outro e concluiu que não tinha como algo acontecer. É exatamente aqui que o texto quer falar comigo e com você. De que às vezes a gente pensa que tem pouco, mas Deus quer nos usar o pouco para transformar em milagre. E esse milagre nos mostra que as pessoas estão necessitadas e o povo do Senhor muitas vezes é escasso. Muitas vezes aqueles que têm se tornam avarentos, se tornam amantes do seu dinheiro e não conseguem compartilhar. E muitos que têm pouco dizem, é tão pouco, Senhor. Mas Jesus Cristo é poderosamente suficiente para atender às necessidades de todas as pessoas. Jesus é aquele que atende à necessidade de todas as pessoas, especialmente a necessidade de se reconciliar com Deus. Ele é poderoso para fazer isso. A gente entende que o momento em que pensamos que tem pouco, Deus olha para nós e diz, quero te usar. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que o pouco que você tem, Deus diz, quero te usar para abençoar pessoas. É onde Deus multiplica os nossos recursos. Como ele faz isso? Cristo satisfaz a necessidade das pessoas através do seu povo, que não tem muito, mas cede os seus poucos recursos para ele. Se você cede o pouco que você tem, é isso que vai multiplicando. Deus vai transformando, em resumo, aqui estão as maneiras que Cristo satisfaz as necessidades. E vamos ver cada uma delas na ordem. Vale nós notar que o apóstolo João, ele fala da Páscoa. Ele fala da Páscoa, então vale nós lembrar que a festa da Páscoa é aquela festa em que o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas estavam no deserto. No deserto não tinha padaria, no deserto não tinha nada, e Deus mandou alimento para aquele povo durante o tempo que eles ficaram no deserto. Mandou roupa, mandou tudo, e aqui João está fazendo um levantamento, porque o milagre acontece bem no tempo em que lembra desse milagre de Deus multiplicar no deserto, e agora o próprio Jesus vai multiplicar pães
para 5 ou mais pessoas, mais ou menos umas 15 mil pessoas. João não menciona esse detalhe por acaso. O mesmo Deus que sustentou Israel no deserto está agora à beira de outro deserto, preste a fazer do novo que só ele pode fazer. Só Deus pode fazer e pode acreditar que ele fez. A pergunta que Jesus faz a Filipe não é a pergunta de quem não sabe a resposta. Nós lemos no texto, cheguem à mesma conclusão que os pais deles, século antes, aqueles que estavam no deserto. Quem vai nos dar comida aqui nesse deserto? É a mesma conclusão. Que a provisão nunca dependeu do tamanho do celeiro humano, mas dependeu de Deus. O povo de Deus sempre depende de Deus multiplicar na vida deles. E note que quem estava naquele monte, gente comum, que tinha largado casa, trabalho, e estava ali para ouvir Jesus ensinar, sem saber exatamente onde viria o próximo sustento. Não eram pessoas de posse. Eram pescadores, agricultores, gente que vivia do que colhia no mesmo dia. Diante de 5 mil famintos, o grupo mais improvável possível de resolver, aquilo era justamente os discípulos de Jesus, que também não tinham recursos. Era justamente eles que foram chamados a participar da solução. Deus nos chama para participar da solução das necessidades humanas das pessoas. Deus chama cada um de nós. Você pode pensar que não tem, mas Deus chama cada um de nós. Isso já devia bastar para nos avisar que esse texto não é sobre ter recurso suficiente. O texto não está falando sobre ter recurso suficiente, é sobre estar disponível quando não se tem. É estar disponível e dizer, é só isso que eu tenho, Senhor. Usa a minha vida. A grande questão, versículo 5. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Aqui, versículo de número 8. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João diz que Jesus fez essa pergunta a Filipe apenas para propô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E isso muda tudo. Jesus não está perdido diante de uma emergência, tentando descobrir com seus discípulos qual seria a solução. Ele já sabe o que vai fazer. Ele está só provando os seus discípulos para saber a resposta deles. A pergunta não testa se Filipe sabe fazer a conta. Testa se Filipe, diante do impossível, vai olhar para os recursos ou para Jesus. Se ele vai olhar para Jesus ou dizer, não dá para fazer. É grande o problema. Nós não temos solução. Manda esse povo embora. João nos indica especificamente que os outros evangelhos detalham. João está mostrando uma outra visão dele, que Jesus usou os discípulos para distribuir os pães e os peixes para as pessoas. Mas ele mostra como Jesus envolveu Filipe e André. Ele não nos mostra quando aqueles discípulos distribuíram, porque Mateus fala que os discípulos que distribuíram os pães. Que fala que eles distribuíram os peixes. João, ele só fala desse diálogo de Jesus com os discípulos e a multiplicação. Mostra como Jesus envolveu Filipe e André, e apenas em João que apresenta que eram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes diante de Jesus, diante dos discípulos. Jesus poderia facilmente ter chamado o pão do céu sem envolver mais ninguém. Lá no deserto, 1 milhão de pessoas, de acordo com a Bíblia, lá em Êxodo, começou a cair do céu o pão, o maná. Começou a cair do céu. As codornizes, o vento levou a carne para eles comer. Jesus poderia ter feito o mesmo, não depender dos recursos humanos para acontecer. Mas ele escolheu voluntariamente envolver pessoas, incluindo aquele rapaz no processo de suprir as necessidades do outro. Isso é maravilhoso. Porque Deus tem uma missão. A missão é dele. É mission dei. A missão de Deus. A palavra mission dei quer dizer que a missão é de Deus. A missão nunca é minha. A missão nunca é da denominação. A missão é de Deus. E ele decide envolver pessoas comuns para a sua missão. O texto não nos diz que se aquele rapaz estava com pães e peixes, o texto não nos diz se ele ofereceu de bom agrado, nem o que passava em seu coração. Não sabemos se era generoso ou apenas estava ali. Quando André perguntou, o que sabemos é que aquilo que ele tinha, pouco, insignificante diante da multidão, foi colocado à disposição de Jesus e Jesus fez o resto. O pouco que ele tinha foi colocado à disposição de Jesus. Muitas vezes a gente tem que pensar isso, é isso que Deus quer fazer.
O pouco que nós temos, temos de pôr na mão de Jesus. Não tente se enganar pensando que Deus só vai considerar aquela área que você doa e não se importar com o que você retém. Deus sempre está olhando para nós. Deus olha para o nosso coração, para os nossos corações. Deus sempre sabe o que passa em nossos corações, em nossa mente. Então, quando você está doando algo para Deus, você tem que saber que Deus conhece o seu coração e o meu. Não seja como o jovem rico em Lucas 18, quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, como farei para herdar a salvação? E Jesus, conhecendo o coração dele, disse: vai e vende tudo que você tem e volte e me serve. E a Bíblia diz que ele era muito rico e saiu triste. Mas cumpra em você Romanos 12:1, que diz para nós nos entregarmos, sermos oferta agradável a Deus. Tem gente que acredita, pode pôr Romanos 12:1 para a gente ler, Rebeca. Tem gente que acredita que a vida, o que Deus está pedindo dela é simplesmente o dízimo. É só mais uma oferta. Mas o que Deus está pedindo é: irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam você completo. Algumas versões diz: você completo, o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que nós devemos dar a Deus. Entregarmos completamente a Ele toda a nossa vida e deixar na mão dele, sermos o que ele precisa usar, o instrumento que ele quer dizer. Então quer dizer que se eu entro na mão de Deus como oferta a Deus, ali vai tudo, vai meu tempo, vai meu dinheiro, vai minha vida, vai tudo ali. Eu estou à disposição dele, porque eu me entreguei. Esse texto, João 6, nos mostra porque mesmo o princípio da entrega integral aparece em todo o texto. Precisa de uma entrega integral, uma entrega integral. Devemos dar tudo. Conheço uma família cristã que há alguns anos tinha exatamente o suficiente para pagar suas próprias contas naquele mês, é um testemunho. Nem mais um centavo a mais e nem um a menos. E ainda assim separou uma oferta para outra família que estava passando por dificuldade maior. Não se importou, não se perguntou, só separou quando falou, aí ele falou: vamos precisar. Ninguém pediu, ninguém soube além de Deus, até muito depois. Não foi porque sobrava, foi porque o coração já tinha decidido, antes de saber quando ia sobrar, o que ia dar. Esse é o tipo de coração que Jesus usa. Não os que calcula primeiro o que vai sobrar, mas o que se entrega primeiro e deixa Deus fazer a conta. Deus está precisando suprir as necessidades, vou entregar. Eu não tenho muito, eu tenho pouco, mas vou entregar. E Deus vai honrar. Não é só dinheiro. Vejo uma equipe de igreja abrir mão de um sábado inteiro de descanso para vir aqui ajudar a gente ter um evento de criança. Um evento para abençoar crianças que muitas vezes nunca ouviram a palavra que foi ouvida aqui durante o nosso evento de criança, que você é uma criança preciosa. Foi direto na identidade dela. Os irmãos abriram mão para vir aqui, e isso é uma oferta. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, ou descansando no sábado, poderia estar fazendo as suas compras de sábado, ou eu trabalho a semana inteira, para que eu vou fazer lá na igreja? Não, abriram o seu tempo para abençoar crianças que provavelmente saiu daqui com a palavra eterna no coração. No fim daquele sábado, as crianças foram servidas, porque o Deus que multiplica não é a competência de quem oferece, é a oferta em si. Ah, eu sei fazer pouco, pastor. Não sei nem lidar com criança. Mas quando vem, você abençoa o reino de Deus e acontece. Foi maravilhoso. Por isso é importante a gente ver o que a gente tem de pouco e dizer: Deus, usa-me. E essa semana, identifique algo que você tem retido de Deus. Tempo, dinheiro, um dom, uma habilidade. E entregue, mesmo sem saber como ele vai usar. Não espere ter certeza do resultado antes de abrir a mão. Se você tem algo que você retém, diga: Deus, eu quero ser usado. Está aqui o que eu posso ofertar. Está aqui o que eu tenho, Senhor. Tu conheces meu coração. E essa semana, pratica isso. Pratica isso. Seja usado por Deus nisso. Talvez você conheça um vizinho que está em necessidade. Fala: olha, eu não tenho para pagar as suas necessidades, mas o que eu tenho eu vou te abençoar.
Talvez você tenha um pouco que pode fazer algo por alguém. Talvez você tenha um pouco, às vezes a pessoa nem quer dinheiro, mas ela está triste, está deprimida, e o que ela quer é um abraço. Você vai lá e oferta um abraço, porque você precisa ofertar o seu tempo. Você tirou uns minutinhos para dar atenção para a pessoa. No pouco tempo que a gente tem corrido da vida. A gente tem uma correria muito grande, aí a gente faz esse sacrifício. Mas às vezes a nossa realidade continua a perturbar. Às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficiente para cada um recebesse um pedaço. Às vezes a nossa realidade continua a nos perturbar. Jesus poderia ter olhado ao redor da multidão e, obviamente, quem era rico, apelando aos ricos para que suprisse alimento para a multidão. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter buscado aqueles que tinham muito comida para compartilhar. Provavelmente alguém tinha comida ali. Mas em vez disso, ele usou pessoas que estavam lastimavelmente inadequadas para atender às necessidades urgentes. Ele usou gente que não tinha o suficiente. E essa é a ideia de Deus para as nossas vidas. Usar-nos quando não temos o suficiente para compartilhar às vezes. Às vezes a gente tem algo pequeno. Alguém perguntou a Robert Morrison, quando ele foi para a China, ele era um missionário, ele foi ser missionário na China. Você realmente espera fazer um impacto sobre essa grande terra? Porque a China é um gigante do continente, de um país. Não, senhor, Morrison respondeu, mas eu espero que Deus faça. Hudson Taylor, que seguiu os passos de Morrison, diz: todos os grandes homens de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus porque eles contavam que Deus estava com eles. Só Deus usa as pessoas inadequadas. Os recursos poucos que temos. Quantas vezes uma pessoa nessa igreja já disse não a um convite para servir, ensinar uma classe, visitar um enfermo, liderar em pequeno grupo? Não porque não quisesse, mas porque se sentia despreparada. Pastor, não sei fazer isso. Não é o suficiente. Quantas vezes a gente pensa assim? E quantas dessas mesmas pessoas, quando finalmente disseram sim, apesar do medo, descobriram que Deus suprirá exatamente o que faltava, no momento em que era preciso e nunca antes. Quando você abre a mão do seu tempo, abre a mão do seu recurso, é aí que Deus te usa. Quando você diz, é o pouco que eu tenho, mas eu quero ser usado por Deus, é onde Deus usa você. Quando você diz, eu não tenho nada além do que mais um pacote de feijão, é onde Deus quer te usar. Eu não tenho nada além mais do que um par de roupa, um par de sapato, é onde Deus quer te usar. É o pouco que temos. A inadequação não impede Deus de nos usar, porque a eficácia da obra não depende de nós. No fim da nossa suficiência, mas da suficiência dele. Depende de Deus. O milagre acontece quando nós nos entregamos, quando nós entregamos. Moisés disse a Deus que não sabia falar bem. Quando ele foi chamado, ele disse, Deus, eu gaguejo demais. Gideão disse que a sua família era mais fraca que a sua tribo. Jeremias disse que era jovem demais, nenhum deles estavam mentindo, está escrito na Bíblia, a inadequação deles era real. Deus nunca corrigiu a avaliação que faziam de si mesmo. E Deus nunca vai corrigir a nossa. Que a gente fala é fraco, sou fraco, fraca. Eu não consigo falar com as pessoas de Jesus. Deus nunca vai corrigir isso. Ele só acrescentou uma informação que faltava para aquelas pessoas. Eu estarei com vocês. Quando você pensa que não pode falar de Jesus para pessoas, Deus vai dizer, eu estarei com vocês. O Espírito Santo vai estar com vocês. Eu estarei com vocês para te dar palavras e vocês falarão às pessoas. E é essa informação e não uma capacidade nova que transforma o homem inadequado no instrumento útil. Existe uma diferença entre se sentir inadequado e ser desobediente, escondido da inadequação. Tem gente que às vezes é só desobediente. Às vezes dizemos não estou pronto, quando na verdade queremos dizer não quero correr o risco. Eu não quero abrir mão disso. Não quero doar o meu tempo. Não quero correr o risco de fazer errado na frente dos outros. Filipe fez a conta certa, 200 denários. Realmente não seria o suficiente, mas a resposta dele parou na conta. Ele nunca chegou a perguntar a Jesus o que fazer. A inadequação genuína ainda pergunta.
A inadequação usada como desculpa só calcula e desiste. Quando a gente diz, não dá. Imagina, o 20 reais não ajuda missionário. Você não sabe o que Deus pode fazer. Isso não ajuda. Ir lá só dar uma palavra para a pessoa, para a vizinha que está com câncer, ou vizinho que está com câncer, não vai ajudar. Você não sabe o que a sua palavra pode fazer. Com aquela família enferma, com aquele pai que largou, às vezes, os filhos, e Deus toca no seu coração para doar o seu tempo, e você diz, mas eu não sei falar, mas Deus vai te usar. Você fala, eu sou inadequado, é pouco o recurso que eu tenho, mas Deus vai te usar com o pouco que você tem. A única coisa que eu posso fazer lá é orar pela pessoa com a sua oração. Se existe um convite para servir que você tem recusado, por se sentir inadequado, aceite-o essa semana. Não porque você ficou mais capaz, mas porque a capacidade nunca foi o que Deus estava pedindo. Deus nunca pediu capacidade, Ele pediu que nós nos ofertasse, que nós servisse. E aí, continua a insistência em desistir. André, mas o que é isso para tanta gente? O discípulo André diz, o que é isso para tanta gente? 5 pães e 3 peixinhos, 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Imagina, 5.000 pessoas não comem nada. O rapaz teve os seus pães e peixes entregues a Jesus por meio de André. O texto não diz se foi de bom agrado ou o que aconteceria, mas podemos dar aos outros o que nós mesmos primeiramente temos recebido de Deus. Isso é importante. Só damos o que temos recebido de Deus. Aquele rapaz tinha porque ele recebeu. Não podemos dar o que não temos. Tem gente que fala, pastor, tem igreja que fala para as pessoas, você precisa dar uma oferta alta, eu não tenho. Aí a pessoa vai lá e pensa, eu tenho que pegar um empréstimo para dar essa oferta. Não faça isso. Só dá o que você tem. E se você não sente paz, não faça mesmo. Porque existem pessoas que eu conheço que Deus falou, vai lá e dá tanto para a pessoa, e ela diz, Senhor, isso é parte de pagar minhas contas, e Deus fala, vai lá e dá, e o coração queimou, ela foi lá e dá, e Deus supriu a necessidade dela. Como existe gente que vai e dá, mas não sente nada, não ouviu nada de Deus, mas acha que se der, Deus vai multiplicar na vida dela, e quando dá, as dívidas se enrolam, porque não foi uma direção de Deus. Então, se você não tem, não dá. Mas sempre Deus vai deixar algo para você dar. Ele vai usar os recursos que nós temos, que às vezes são poucos, que temos quando nos rendemos a Ele. Ele vai dizer, isso aí você pode abençoar alguém. Deus sempre vai dizer que nós temos algo para abençoar alguém, para suprir as necessidades. E o que o Senhor lhe deu de a mais, que você acha que é tão pouco, que Deus pode te usar? É uma coisa simples, a gente tem de pensar que Deus quer nos usar. Se a gente nunca pensar nisso, quando nós viemos, antigamente era mais fácil, vinha malas dos Estados Unidos, caixas de roupas, a gente ganhava das crianças, roupas que são roupas muito boas, a gente pegava e doava para outras pessoas. É o que nós tínhamos, nós estávamos no seminário, nós estávamos iniciando no ministério, é o que nós tínhamos para dar para as pessoas, e pegava e abençoava. E você e eu temos alguma coisa. Aquele menino tinha os 5 peixinhos, os 2 peixes. Ele tinha algo, e nós temos sim algo. A gente tem de abrir a nossa mente. E é através desse pouco, que a gente pensa que é pouco, Deus quer multiplicar. 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Não 5 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Lembre-se e certifique-se de que você se renda a Cristo, também use o que Ele tem para o propósito dele. Lembre sempre disso. E se somos cristãos, entregamos tudo a Ele, dizemos tudo é do Senhor. E se Ele precisa de algo que temos, devemos entregar. Devemos estar atentos. Deus quer nos usar, devemos estar atentos para abençoar. Não podemos simplesmente recusar a entrega do que temos a Deus. André tinha razão nos números, 5 pães e 2 peixinhos, realmente não são nada diante de 5.000 homens. Fora mulheres e crianças, que nem eu disse. A conta dele estava certa, o erro de André não foi matemático, foi teológico. Foi não entender quem é Jesus. Ele calculou a distância entre o pouco, que tinha a necessidade enorme, mas esqueceu de colocar Jesus
na equação. Esqueceu de colocar Jesus na sua matemática. É o mesmo erro que cometemos quando olhamos para o pouco tempo que temos, o pouco dinheiro que sobra no fim do mês e o pouco talento que achamos ter e concluímos que não vale a pena oferecer. A pergunta nunca foi se o que você tem é suficiente. A pergunta é se você vai colocá-lo nas mãos de quem multiplica. Quando você menos espera, você está sendo usado por Deus, ou usada. Eu vi um testemunho da minha tia, da célula, do pequeno grupo dela, e era mais ou menos 10 pessoas, e eles decidiram, no momento de doença de das pessoas do grupo, decidiram organizar um salário para a família. E aquele grupo foi juntando dinheiro aqui e ali e organizaram para abençoar aquela família. E cada um deu o que podia, que era pouco, somado ainda parecia pouco do que aquela família precisava. Mas aquele grupo pequeno sustentou aquela família por muito tempo. Eles não preocupavam com nada, via a necessidade daquela família, organizavam e abençoavam, organizavam e abençoavam. Exatamente, ia fechando as contas. Não fechavam pelas mãos deles, fechavam porque com 5 pães e 2 peixes daquele dia, eles entregaram o que tinha e Jesus ia multiplicando a necessidade daquela família que precisava. André trouxe a informação a Jesus já esperando que fosse suficiente. E mesmo assim trouxe. Há um tipo de fé que só age depois de calcular que vai dar certo. Se der certo, eu vou fazer. Se der certo, eu vou visitar fulano de tal. Se der certo, eu vou lá orar por essa pessoa. Ah, está em câncer. Se eu for lá, só se ela for curada de câncer que eu vou orar por ela. Há outro tipo, mais raro e mais parecido, como o de André, que traz o pouco a Jesus, mesmo esperando que não seja suficiente. Só porque a única coisa sensata a fazer diante da necessidade é essa. Está aqui Jesus, ó, só tem isso aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Escreva essa semana. Escreva essa semana pensando o que é ser pouco para ser útil a Deus. Talvez você está pensando em algo que é pouco para você, mas que seja útil para Deus. E ofereça mesmo assim oração antes de decidir sozinho que não vale a pena. Talvez é uns minutos que você tem, Senhor, eu só tenho uns minutinhos, Senhor. Né, irmã Maria agora está estudando e trabalhando, fazendo faculdade. Jesus. Anda orando na porta. É o tempo que tem, vai orando na porta. Talvez é o pouco de tempo que tem para fazer as coisas. E aí você oferece a Deus aquele pouco que você tem, de recurso, seja o que for. A insuficiência, a palavra de Deus, ela entra em choque. Disse Jesus, manda o povo assentar-se. Jesus disse, manda o povo assentar. Jesus tomou os pães, deu graça, repartiu, tanto quanto queriam. Ou seja, se era inadequado aqueles pãezinhos ou dinheiro, Jesus foi dando o suficiente para aquelas pessoas que eles iam comer o suficiente. Reparem na ordem dos eventos. Antes de multiplicar, Jesus manda o povo assentar. Ele organiza, dá estrutura, prepara o ambiente para receber o que vem a seguir. Se você tem pouco recurso, você precisa organizar. Se você tem tempo no sábado, aí você diz, no sábado eu posso fazer uma visita, no sábado eu posso pegar o WhatsApp, mandar mensagem para alguns irmãos da igreja, no sábado eu posso orar por essa pessoa. Se você tem pouco recurso, você pode dizer, esse valor é o valor que eu posso ajudar com missões todo mês. A gente precisa organizar o que nós temos. Jesus mandou todo mundo sentar. Aí, antes de distribuir, Jesus dá graça. Ele agradece por 5 pães e 2 peixes, sabendo perfeitamente que aquilo era insuficiente para a multidão. A multidão estava à sua frente, mas aquilo não mataria a fome daquelas pessoas. Jesus não dá graça porque o pouco seja suficiente. Ele dá graça porque sabe que o Pai é suficiente. Ele agradece porque ele sabe que Deus que cuida. Ele agradece porque é Deus que faz. Ele agradece porque Deus é soberano. Ele agradece porque o Pai é suficiente. Isso muda a forma quando oramos diante de uma necessidade. Muita gente só ora agradecendo depois que o problema já foi resolvido. Quando o emprego apareceu, quando o exame deu negativo, quando a conta fechou no final do mês, aí que a pessoa vai dizer, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter feito isso. Jesus nos ensina outra ordem. A gratidão não é a técnica que produz a provisão, mas a postura de quem já confia no Pai,
Antes mesmo de ver ele agir, ele já disse: Senhor, eu te dou graças. Entra o mês e diz: Senhor, obrigado, Senhor, porque esse mês é do Senhor. Esses dias é do Senhor, é o Senhor que prospera a minha casa, é o Senhor que guarda a nossa casa, é o Senhor que... É assim que começa o nosso mês. Conheço gente que no meio da pior fase financeira da vida, ainda assim ora agradecendo pelo que tem. O teto, a comida do dia, a saúde para trabalhar, não como fórmula para receber mais, mas como expressão de que a confiança dela está em Deus e não no tamanho da provisão. A gente ora porque nós temos Deus como Pai. E diz: Deus, muito obrigado. Às vezes nem temos e dizer muito obrigado, Deus. E uma coisa a gente tem que ser clara: quando você tem na sua mesa 3 refeições no dia ou mais, você já pode orar a Deus e dizer: Deus, isso é uma abundância. Porque tem gente que come uma refeição no dia. Tem lugares na África que come refeição a cada 3, 5 dias. E come por família. Hoje o pai come, amanhã o pai, e vai contando. E a gente come 3 vezes e a gente nem lembra de agradecer. Eu sempre digo: Senhor, isso é muito na minha mesa. E o resultado não foi só o suficiente. O texto diz que todos comeram tanto quanto queriam. Não uma porção calculada, racionada, insuficiente, disfarçada de milagre. Deus não faz milagre pela metade. Quando ele multiplica, multiplica com fartura. Não em escassez administrada. Como exatamente a multiplicação acontece, João não diz. E não devemos preencher esse silêncio com a imaginação. Em Mateus diz que os discípulos pegavam o pão e o pão multiplicava na mão deles. E ele distribuía. A Bíblia diz em Mateus que ele distribuía aqueles pães. E os pães multiplicavam. Opa, cresceu mais um pão aqui. Você está vendo isso? É isso que Deus faz. O que você tem de pouco recurso, Deus vai multiplicando na sua casa. Aí você vê, está multiplicando. O texto afirma que Jesus tomou, deu graça, distribuiu o que havia suficiente e ainda sobrou. E o bastante para sabermos que o poder da provisão estava nele e não no procedimento. Um testemunho de uma senhora viúva que durante anos cozinhava. Essa irmã cozinhava há anos para a própria família e com frequência tinha comida de sobra para dividir com os vizinhos que passavam fome. Ela pegava e levava a comida para os vizinhos. Ela nunca soube explicar direito como isso acontecia. Só sabia que confiava a Deus, o que cozinhava sem agarrar as garantias. Hoje vamos fazer comida só para a família. Não, ela não preocupava. Ela fazia o suficiente para ela e para os vizinhos que passavam necessidade. Não conto isso como fórmula, como se generosidade sempre resulta sem sobra de resultado. Não conto isso. Às vezes resulta em falta. E a fé continua sendo fé mesmo assim. Às vezes a gente dá e não vê Deus multiplicando, mas a gente continua sendo usado por Ele, independente do que acontece. Conto porque, como Jesus, diante de 5 pães, ela agradecia que Deus dava para ela e tinha o suficiente para dar para os vizinhos. E ela sabia que ela dependia de Deus. Ela sabia: Senhor, eu dependo do Senhor para a minha família. Antes de pedir a Deus para suprir o que falta essa semana, antes de pedir a Deus para pedir para que Ele faça algo na sua vida, pare e agradeça. Agradeça pelo pouco que já está em suas mãos. Não como técnica para receber mais, mas como uma expressão de que você confia nele. Diga: Deus, muito obrigado. Obrigado pelo que eu já tenho, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelo teto, obrigado, Senhor. Deus é um Deus de abundância, isso aí você pode ter certeza. Jesus ainda continua dizendo para os discípulos: ajunte os pedaços. Ajunte os pedaços, nada seja desperdiçado. Encheram 12 cestos com as sobras. Nesse milagre, o Senhor orientou os discípulos a recolherem as sobras, de modo que nada fosse desperdiçado. Isso é um alerta para nós. Não desperdice comida. Coma o suficiente. É uma tristeza isso, irmãos. Pessoas que desperdiçam comida. Jesus diz: não desperdice nada. As pessoas jogando metade de prato de comida fora enquanto tem gente passando fome. Devemos aprender com isso, sermos sóbrios com o que o Senhor supre. Se Deus nos dá, não desperdice nada. Mesmo que Ele possa fornecer muito mais do que precisamos, não devemos desperdiçar.
Havia 12 cestos cheios de sobra, depois que todos, sem exceção, que já tinham comido até o tanto que eles queriam. O centro desse momento não é uma promessa de que quem dar a Deus recebe de volta em dobro. A gente não olha para a Bíblia e explica dessa maneira. Quem faz aí são os cafajestes da fé aí na televisão. Que se você der a Deus, Deus vai multiplicar na sua vida. Os pilantras que estão na televisão aí vendendo a fé. A Escritura não ensina essa lógica de troca. E seria perigoso transformar as sobras em prova de que a fidelidade sempre traz retorno material. Muitos dos maiores servos de Deus ao longo da história serviram com fidelidade. E ainda assim conheceram perda, escassez e sofrimento. E isso acontece no nosso dia a dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Jó sofreu isso e vários outros sofreram. O que esse detalhe mostra é outra coisa, a abundância do milagre. Ninguém saiu com fome, sobrou mais do que existia no início. Isso prepara terreno para o que Jesus já vai declarar logo após, que Ele é o pão. Que Ele é o pão que nunca se esgota. Se você já entregou algo a Deus essa semana, tempo, recurso, dom, não desperdice o que Ele confiar a você. Não desperdice o seu tempo. Seja isso paz. Se Ele confiou paz, provisão, uma porta aberta que você não esperava, isso não é uma garantia de troca. É um chamado a administrar bem o que está nas suas mãos. Se você recebe algo, administra bem para a glória dele e diz, Senhor, está aqui nas minhas mãos para que seja usado para a tua glória. Se alguém tiver necessidade, eu quero ser usado, Senhor. Aí aquela multidão diz, sem dúvida, ele é um profeta. Sabendo Jesus que eles queriam proclamar a rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. Eles queriam dizer para Jesus, olha, vira rei da nossa vida. A multidão viu o sinal e chegou perto da verdade. Esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Mas tirou a conclusão errada do que fazer com isso. Queriam fazer de Jesus um rei à força. Um rei que garantisse pão todos os dias. Sem esforço, sem fome, sem necessidade. Jesus percebe a intenção e se retira sozinho para o monte. As pessoas, às vezes, elas aproveitam da facilidade. A gente tem que ter sabedoria, que tem gente que não quer trabalhar. Quer viver de recurso do governo, quer viver de recurso de outro, se ajuda uma vez, ela acha que o próximo mês você é obrigado a ajudar, porque você é crente, não. Ensina o preguiçoso a ter com a formiga e aprender a trabalhar. O papel nosso é ajudar quando não tem recurso. Mas quando a pessoa tem saúde, gente, você tem saúde, está aqui uma porta de emprego, a gente tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas ficam aproveitando. Lembra da igreja que nós trabalhávamos? Sempre vinha as mesmas pessoas e a gente fez o quê? A gente fez uma maneira de fazer um check-up e saber o que a pessoa tinha. Então, a partir de hoje, você quer receber recurso na igreja, você traga e tem suas informações e uma declaração de que você não trabalha. E as pessoas pararam de vir na porta da igreja. Por quê? Porque é fácil demais. E aquelas pessoas disseram o profeta que deveria vir ao mundo. Não era uma expressão qualquer. Era uma expressão do Moisés, quando Moisés disse que Deus levantaria um grande profeta, justamente que libertaria o seu povo. A multidão estava sem saber, reconhecendo Jesus como cumprimento dessa profecia. O problema não foi o conhecimento. Foi reduzir esse conhecimento, esse Jesus, a um fornecedor permanente de recurso material, de pão. Quando Moisés apontava para algo maior que a comida. Isso é revelador. Jesus não recusa ser reconhecido. Jesus ele não recusa ser reconhecido como Deus. Ele recusa ser reduzido a um Deus que só vai suprir necessidades. A um Deus que estão vendendo aí fora de que se você for para Jesus, ele vai te deixar rico. Jesus recusa ser esse Deus. As pessoas queriam Jesus que resolvesse o problema do seu estômago. A pessoa vem para a igreja desesperada. Aí eu preciso de uma solução. Jesus se recusa a ser esse Deus que vai suprir a necessidade dessa pessoa. Por isso que a multidão chegou e queria pegá-lo e declará-lo rei. Ele saiu porque não é essa a intenção do reino de Deus. Jesus veio para resolver um problema maior, muito maior. A fome que nenhum pão multiplicado conseguia saciar. Mais adiante, em versículo 35, pode pôr, Rebeca? Ele mesmo veio dizer, então Jesus declarou, 6:35, eu sou
o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está falando da vida espiritual, da vida eterna. Ele está falando daquilo que ninguém pode saciar, porque você pode ir numa casa e dar comida, a pessoa não consegue fazer nada, mas de repente ela continua triste, ela continua em pecado. Ainda hoje muita gente quer um Jesus assim, um Jesus útil, um Jesus que resolve a conta do mês, que cuida, curador do corpo, arranja um emprego, mas não pode ser mantido à distância, como o Senhor de uma vida inteira. Um Jesus rei a força, forçado pelas mãos de gente para servir os nossos propósitos. Liga a televisão e não vê se é isso que eles fazem. Que esse Jesus é esse que vai suprir você. Mas Jesus do texto se retira dessa coroa. Ele não veio para ser usado por nós, veio para que nós fôssemos usados por ele. Veio para que nós nos rendêssemos a ele. Ele não veio seguir ordem humana, como pessoas dizem, decreta que Deus vai te dar. Não, esse Jesus não funciona assim. Repare que a multidão não estava errada em tudo. Eles reconheceram a Jesus. E é o que acontece aí, as pessoas estão falando de Jesus, reconhece que existe Jesus. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. É, na verdade, uma afirmação correta sobre Jesus. Tem igreja aí que coloca, Jesus é o Senhor. É correto dizer que Jesus é o Senhor. O erro não foi no reconhecimento, foi no fim que fizeram. Reconhecer que Jesus é poderoso, ainda assim tentar moldá-lo ao nosso projeto, é uma tentação sutil. Porque parece devoção. É fácil confundir, eu sei que Jesus pode, com eu vou usar isso ao meu favor. Eu sei que Jesus pode, então eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou para a igreja porque Jesus vai me suprir minha necessidade. Eu vou dar porque Jesus vai multiplicar. Eu vou dar porque alguém está falando que Jesus, esse é o Jesus. Isso é muito errado. E está dando muito problema aí fora. Estão entendendo isso? A multidão tinha fome. Resolvida e concluiu que tinha encontrado a solução para todos os seus problemas políticos e sociais. Trocar o pão da vida por um rei que garantisse pão todo dia. Uma troca que parece sensata, mas é na verdade uma troca por baixo. Conheço gente que chega na igreja exatamente assim. Atravessando uma crise, buscando um milagre específico. Um emprego, uma cura, a volta de alguém que se afastou. E Deus, na sua misericórdia, muitas vezes atende. Porque a igreja ora, nós acreditamos no milagre. O perigo começa depois, quando a pessoa recebe o que veio buscar, satisfeita, se afasta de novo, como se Jesus fosse um posto de atendimento emergencial. E não o Senhor da vida. Como se ele oferecesse apenas recurso e não a vida eterna. Jesus se retira do trono que aquela multidão queria. Quis lhe dar, não porque não se importa com o pão de cada dia. Não é isso. Porque ele já nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado, dá-nos o pão de cada dia. Ele nos ensinou a orar assim. Ele não retira por causa disso. Ele tinha acabado de multiplicar 5 pães, ele tinha matado a fome de todas aquelas pessoas, mas porque sabe que reduzi-lo a fornecedor de pão é impedir que ele seja reconhecido como ele realmente é. Quem é Jesus? Senhor da nossa vida, Salvador, Deus eterno e poderoso. Examinemos essa semana se muitas vezes a gente tem procurado Jesus pelo que ele pode resolver ou por quem ele é. Como procuramos a Jesus? Será que procuramos pelo que ele pode fazer ou por quem ele realmente é? Ore pedindo que ele seja Senhor antes de ser a solução. Ore pedindo para que ele seja Deus na sua vida antes dele suprir as necessidades. Ore para que ele seja abundante em você e você diz, o Senhor é suficiente na minha vida. Antes de você pedir abundância em alguma área. Quero terminar a nossa mensagem com 2 pensamentos. Primeiro, se você provou Cristo como pão vivo para dar a vida eterna, então essa é a sua necessidade principal. Jesus ele veio morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, para sermos salvos, para irmos morar com o Pai, para sermos transformados. Sua principal necessidade não é Jesus curá-lo, ou dar-lhe um emprego, ou fornecer um companheiro, ou fornecer algo na sua vida.
Sua principal necessidade é vir a Jesus para a vida eterna. Porque é o lugar que nós vamos morar eternamente. Não é o inferno, não é a condenação. Assim como você come pão para sustentar a sua vida física, mesmo que não entenda exatamente como o pão funciona dentro de você, você precisa confiar em Cristo para a vida eterna. A vida eterna é aquilo que após a morte nós vamos viver eternamente. O ser humano ele foi criado eterno. Ele promete, João 6,35, como nós lemos, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está falando da vida eterna, da vida espiritual. O que adianta você ter coisas e recursos se a sua vida está destruída por dentro, se os seus relacionamentos estão destruídos? Deus quer transformá-los. Segundo, se você confia em Cristo, a conclusão é que você se ofereça a Ele para ser usado em atender às necessidades dos outros. Sempre temos muitas necessidades na igreja. Essas 5 semanas eu estou estudando sobre a missão da igreja. E nós estudando sobre a missão integral. A missão integral é quando a igreja acredita que a necessidade não é só evangelizar as pessoas, é cuidar da necessidade básica delas. É ajudar na integralidade delas. É a gente abençoar a vida delas. As pessoas sérias. Que nem eu falei, não pessoas que querem abusar da igreja. Sempre está te pedindo mais recursos além do que você pode dar. É ganhar a pessoa para Jesus, mas trazer ela na integralidade. É ver que ela tem uma necessidade e não medir, irmãos. Porque às vezes a gente mede. Será que a pessoa vai usar o meu recurso mal ou bem? Não, você tem que ter paz no seu coração. Se Deus diz para abençoar, abençoa. Se Deus diz para dar roupa, dá roupa. É maravilhoso a gente dar as coisas para as pessoas e elas ficarem felizes com o que elas recebem. O Senhor quer usar você para dar o pão da vida aos outros. Esse é o papel da igreja. Sejam outros crentes, sejam aqueles que ainda não conhecem o Salvador. Não viva para si mesmo, viva para ser usado por Deus. E você ficará satisfeito com o cesto cheio de pão vivo para si mesmo. Cheio de Jesus. Ninguém naquele monte sabia quando os 5 pães chegaram às mãos de Jesus que sobraria 12 cestos de pães. A entrega veio antes da explicação. A fé sempre vem antes da conta fechar. Você se entrega antes de saber que se Deus vai te usar ou não. Você diz, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Há uma última coisa que vale carregar para casa hoje. Ninguém naquele monte planejou ser parte de um milagre. Filipe só queria responder honestamente a uma pergunta difícil de Jesus. André só queria apontar o pouco que tinha encontrado. Nenhum deles acordou naquela manhã sabendo que sua fraqueza, sua dúvida ou os poucos pães à sua disposição seriam usados para Deus para alimentar uma multidão. Milhares de pessoas. E é exatamente assim que Deus costuma agir. Não pedindo que estejamos prontos, grandes e seguros, mas usando o que está em nossas mãos. Por menor que pareça, para fazer algo que só Ele poderia fazer. Se você tem, Deus vai usar você. Disponha a Ele. A pergunta que fica não é se você é suficiente, é se você vai colocar o pouco que tem à disposição do Senhor. À disposição de Jesus, antes de decidir sozinho, que não vale a pena. Deus ainda faz milagre com pouco. Às vezes é pouco, mas você pode abençoar. Às vezes é pouco, mas Deus te usa. Às vezes é o pouco tempo que você tem para falar com alguém, mandar uma mensagem no WhatsApp. É o pouco, mas Deus te usa. É o pouco tempo que às vezes você tem, é o pouco recurso que você tem. Ofereça ao Senhor. Venha a Ele sem preocupar. Venha a Ele porque Ele é Jesus o suficiente. Mas ofereça para Ele. Que essa semana você identifique algo que você tem retido de Deus. Tempo, dinheiro, um dom. Entregue-o a essa semana. Mesmo sem saber como Ele vai usar. Que essa semana você aceite um convite para servir que você tem recusado por se sentir inadequado. Aceite um convite. Deus está te chamando para servir. Não descarte por achar pouco demais.
uma oportunidade concreta de ajudar alguém essa semana. Às vezes você não pode dar uma cesta básica, mas o pouco que você tem, você pode dar. O pouco que você tem. Aí a gente pegou umas sacolas e compramos uns macarrões, comprou a sacola e levou para a pessoa. É o pouco que a gente tem. Deus sabe que é o pouco que eu tenho. Antes de pedir a Deus para suprir o que falta, agradeça pelo pouco que já está em suas mãos. Que essa semana você aprenda com Jesus. Tem pouco na sua casa, mas agradeça. A inveja é o pior problema na vida das pessoas. Porque ela sempre quer mais. Ela sempre dói porque ela tem pouco. O crente, ele não tem inveja. O crente, ele tem gratidão. É pouco, Senhor, mas sou grato. Esteja atento que Deus devolve quando você se entrega. Esteja atento. Deus sempre nos dá mais. Deus sempre nos deixa. E quando Ele te der mais, não desperdice. Examine se você tem buscado a Jesus pelo que Ele resolve ou por quem Ele é. E se for necessário, comece a mesma semana pedindo perdão isso em oração. Será que eu estou buscando a Jesus pelo que Ele pode fazer ou por quem Ele é? Senhor, Salvador, Deus eterno, Príncipe da paz, a minha esperança, maravilhoso Deus. Ou estou buscando por que Ele pode fazer? Porque Ele pode fazer, mas será que qual que é o meu foco? Não viva para si mesmo. A lição de hoje é: não viva para si mesmo, viva para ser usado por Deus. 5 pães, 2 ou 3 peixinhos, em alguns lugares falam. Deus quer te usar. Viva para ser usado por Deus, usada por Deus, com todos os recursos que você tem disponível, que Ele já tem te dado. Em nome de Jesus.